Olá, hoje eu vou falar um pouco do tema que foi falado no nosso último Pensar Psicanálise sobre perversão. O título da exposição que fizemos era Perversão de Freud à Atualidade. Se pegarmos então perversão, a palavra vem do latim per mais vertere, significa perturbar a ordem natural das coisas, corromper, desmoralizar, né? Tirar uma coisa do seu eixo normal, desviar, né? Depravar. Então é o ato do sujeito então perturbar a ordem ou estado natural das coisas. Segundo Elizabeth Rudnescoe, ela fala então que a perversão é um fenômeno sexual, político, social, físico, transhistórico, estrutural, presente em toda a humanidade. Ou seja, nós podemos encontrar traços de perversão em quaisquer áreas ou aspectos da vida. Seja na nossa vida privada, seja na nossa vida sexual, seja na atuação profissional, seja na inter-relação com as pessoas, na interação com as pessoas, seja na cultura. Então é um fenômeno que se faz presente na atualidade de todas as formas e em todos os aspectos. Antes de Freud, nós vamos então entender que a perversão seria algo pejorativo, como uma doença. Chegavam a falar que era uma degeneração do sistema nervoso. Temos que pensar que, antes de Freud, então, a questão sexual, né, era de ordem da reprodução, não tinha a ver com prazer. Toda manifestação sexual que não tivesse o objetivo de reprodução, de procriação, então deveria ser classificada ou vista como patológica, já que colocaria em risco, né, a preservação da espécie e a procriação. Mas a partir de 1905, com os 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud, então, sua teoria da sexualidade, né? Freud, então, vai trazer perversão para um outro aspecto diferente, um outro nível. Ele vai falar, então, da perversão como um traço comum em todos os seres humanos. Então, ele fala da criança perversa polimorfa. O que isso quer dizer? A criança não considera o outro. Esse outro, muitas vezes, está fundido nela nas primeiras etapas de vida. A mãe e a criança é uma unidade única, né? E a criança ela é capaz de extrair prazer de qualquer parte do corpo. Por isso a terminologia é polimorfa. Morfos de forma, poli de diversidade. Então a criança extrai prazer numa diversidade de formas no próprio corpo. E é perversa porque ela não considera a existência de um outro. Esse outro é alguém que está, de alguma forma, a serviço e à extensão dela. Então, logo, quando Freud lança essa questão que todos nós, né, no início do nosso desenvolvimento, vamos ter esse traço perverso e que é algo inerente à condição humana, né, Freud tira, então, a perversão do nível da psiquiatria da época, que era uma degeneração do sistema nervoso. Nessa obra, Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, Freud faz então uma diferença entre inversões e perversões. As inversões, Freud coloca então que são desvios concernentes ao objeto da pulsão. Então, por exemplo, né, a homossexualidade. O pai é o objeto do menino e não a mãe. Então isso é um desvio, é uma inversão, né? A outra questão da perversão, a outra classificação que Freud fala, então, é a perversão como um desvio concernente ao final, à finalização, ao objetivo da pulsão. Então, no caso do sadomasoquismo, por exemplo, né, o objetivo é o prazer com a dor. Não importa o objeto, não importa, né, quem vai servir para esse propósito, mas sim o propósito em si, que é o prazer com a dor.
Então aqui Freud chama de perversão. A inversão, Freud vai chamar então de algo que se refere ao desvio do objeto e não da finalidade, ok? Bom, seguindo por esse caminho então, nós vamos pegar então o texto A Neurose é o Negativo da Perversão. Esse texto está no mesmo volume, a teoria, uma teoria sobre a sexualidade, né? Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905. A neurose é o negativo da perversão. Freud, então, vai falar na neurose, né, que no neurótico, o impulso perverso ele está reprimido, recalcado no inconsciente. Então, ele vem do inconsciente. Já na perversão, o impulso perverso ele está a nível de consciência. Ele não foi recalcado. Por que ele não foi recalcado? Porque, de alguma forma, lá na frente, falando de Lacan, nós vamos ver que o interdito paterno do perverso, ele é um interdito frágil, que pode ser facilmente transgredido. Logo, nesse sentido, enquanto o neurótico tem a perversão em si, mas ela está recalcada, o perverso tem o desejo perverso livre a nível de consciência. Por isso é tão fácil pôr em ato. Todo perverso põe o seu desejo em ato. Ele encena, teatraliza o seu desejo e o põe em ato. Então, logo, toda neurose esconde um desejo perverso, encoberto pelo sintoma. E a partir desse ponto de vista, com o auxílio da psicanálise, nós podemos, então, reconhecer que todos nós temos um conjunto de neuroses e, da mesma forma, passamos, assim, a perceber a perversão como característica que pode ser descoberta até mesmo no sujeito que é dito normal ou saudável. Tá? Em 1919, quando Freud escreve, então, Uma Criança Espancada e Contribuição ao Estudo da Origem das Perversões, escreve também na Dissolução do Complexo de Édipo e a Organização Genital Infantil, uma interpretação na teoria da sexualidade. Nesses textos, então, Freud começa a fazer uma articulação da perversão com o Édipo, né? Da perversão com a passagem, o atravessamento pelo complexo de Édipo. E aí entra a questão da castração, do perverso não ser castrado, o que proporcionaria um avanço considerável, né, daí para frente nos estudos. Ainda nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud vai afirmar categoricamente, ele não apenas sugere que a perversão é analisável, mas que é possível, através de trabalho analítico, que um perverso se transforme no neurótico. Há estudos da escola de psicanálise americana e da escola de psicanálise inglesa, onde alguns casos clínicos que supostamente tomados como perversão, no final de uma análise, eles se transformam em neuróticos, ou seja, há, entre aspas, uma cura para a perversão. Porém, vemos aí então a entrada de Lacan. Mas antes de falar de Lacan, tem dois mecanismos básicos que Freud atribui então à formação do perverso. O primeiro mecanismo básico que Freud vai falar é a negação em ver a castração da mãe, em admitir que a mãe seja castrada. Ao recusar ver a castração da mãe, recusa-se também a possibilidade de ser castrado. Então, a esse mecanismo, Freud chama então de Verleugnung, né? Em alemão, uma recusa. Para que essa recusa seja mantida, é preciso então que o eu seja cindido, se divida em duas partes, né? Essa ruptura do eu em duas partes, onde uma parte sabe e dá conta de que há uma castração, de que nem tudo é possível, a outra parte nega a castração e acha que tudo é possível. Esse mecanismo Freud chama de Spaltung ou Spaltung, que é a divisão do eu. Essas duas partes no perverso, elas vão operar concomitantemente sem que uma interfira na outra. Ora, o perverso vai achar que pode tudo e ele parte para a atuação perversa. Ora, ele se dá conta de que há, de fato, uma castração.
Mas Lacan entra então e inaugura o paradigma estrutural da questão do perverso. E Lacan vai dizer então que há três estruturas: a estrutura perversa, neurótica e psicótica. A estrutura perversa então se dá pela denegação do interdito paterno. Além de haver a recusa em observar a castração da mãe, o perverso então vai de alguma forma transgredir a lei paterna, achando que aquela lei serve para outros, mas não necessariamente para ele. Então, a estrutura perversa em Lacan ela é sustentada pela passagem do sujeito pelo Édipo e a posição de que cada objeto ocupa em relação ao falo simbólico, atualizada pela operação simbólica chamada metáfora do nome do pai. Ou seja, que posição essa mãe fálica ocupa, que posição esse sujeito, esse filho tem, e que posição esse pai tem. E a metáfora do nome do pai, né, que é o não do pai, o interdito do pai, se torna frágil diante das posições que cada um ocupa nesse grande teatro do Édipo. Nós vamos ver então, né, que existe uma desarmonia muito grande entre as escolas de psicanálise, tanto no uso da palavra perversão, quanto na apresentação da compreensão do fenômeno. Cada modelo clínico propõe uma interpretação diferente, direcionando a escuta e, consequentemente, a direção do tratamento dessa manifestação. Então, não dá para dizer, não se trata perverso. Como Lacan diz que a perversão é uma estrutura, por ser uma estrutura, ela é irreversível. Freud não fala dessa forma, ele admite o tratamento do perverso no divã. Outras escolas também vai falar da possibilidade de tratar o perverso. E aí vira uma grande celeuma, porque as escolas entre si não se entendem. Acredito que seja uma questão muito pessoal. Eu, por exemplo, desde que haja uma angústia, e desde que haja uma busca, né, do perverso pela análise, acredito na possibilidade de um tratamento que vai sendo observado a cada sessão, a nível de transferência, como isso vai se estabelecendo ou não, que no primeiro momento é muito difícil, mas se insistimos, podemos obter bons resultados. Para alguns autores, né, como no caso do Paulo Ceccarelli, ele escreve um artigo muito interessante chamado A Patologização da Normalidade. Né? Não fica claro para ele se a teorização em torno da Verleugnung, da recusa da castração, serve para dizer também que o perverso, ao recusar a castração, ele está recusando também toda a lei geradora de angústia necessária à busca de análise. Então, né, Ceccarelli também pensa que há a possibilidade de um perverso procurar análise e ser tratado por ela. Obviamente, numa escuta um pouco mais diferenciada, mas é possível. Né? E ele coloca então que Lacan é demasiado determinista, já que nem toda perversão vai ter a mesma origem. Quando falamos de perversão, então, estamos falando de uma coisa que é a objetificação do sujeito. O sujeito se torna um objeto para uso do outro. Ótimo. Vamos trazer isso para a atualidade. Nós podemos pensar aqui num termo criado por Caligares, chamado de montagem perversa. A montagem perversa está presente hoje em vários aspectos da nossa atualidade. E ela acha sustentação principalmente na questão da falência do nome do pai, do enfraquecimento do interdito paterno, que vai criar sempre sujeitos sem limites, cuja inserção na cultura, né, é deficiente, o outro não tem importância, o outro não é considerado como um par. Então, essa falência do nome do pai, da metáfora paterna, acaba criando aí um caminho onde a perversão naturalmente se instala. E a outra grande questão desse momento é o capitalismo. Né? Então, esses dois pontos, a falência do nome do pai e o capitalismo, vão sustentar então a demanda perversa da atualidade. Né?
O que o capitalismo prega? O capitalismo vai nos dizer que aquilo que já foi consumido não é mais suficiente. E, portanto, é necessário que se produza o falho, o descartável, para que se possa conduzir um fluxo permanente e inesgotável de demandas através da manipulação do desejo do outro. Percebam que hoje tudo que se compra tem um prazo de validade, nada é para durar. Por quê? Porque precisamos comprar de novo. E sempre vamos manter essa linha inesgotável de consumo que alimenta o capitalismo. Em produzir o falho descartável e nunca suficiente, parece se estender às relações humanas também. Nenhuma relação hoje parece ser duradoura. Tudo é muito descartável na interação com o outro, né? Então, no modelo capitalismo, o sujeito tudo pode, né? Financiamentos de 70 meses para comprar um carro novo, ofertas de crédito, mesmo que você não peça, o banco lhe dispõe lá um limite de crédito, cheque especial, ou seja, você pode tudo, consuma o que puder, porque você pode, né? Há jeito para isso. E aí, né, nesse momento se cria uma lei de mercado que demanda um gozo infinito. Vamos pensar aqui em algumas situações onde a montagem perversa ela está muito evidente, né? A montagem perversa, por exemplo, está evidente nesse corpo produzido protético, cheio de inserções como silicone, preenchimentos, está todo perfurado por piercings, brincos, né? Se tira de um lugar, põe no outro. Para que isso? Por que isso? Então, o corpo é passível de se tornar um palco que exibirá aquilo que o outro deseja ver, implicando na busca pela aprovação do olhar do outro todo o tempo, né? Mas eu não olho o outro, eu apenas quero ser olhado pelo outro. O outro continua no papel de um objeto que me olha e me aplaude e me diz o quanto eu valho pelo corpo que eu tenho. Não mais pelo que eu sou, mas pelo corpo que eu tenho. Nas relações de trabalho, a estrutura de funcionamento das organizações, ela prende o sujeito hoje em torno de uma cultura organizacional. Ele sofre uma alienação, impossibilitado de expressar o seu livre pensamento. Torna o sujeito, então, pouco livre na sua forma de pensar, implicando em uma manipulação do desejo do sujeito em função do desejo da organização. O sujeito se transforma naquilo que não é mais singular a ele, transforma-se em objeto a serviço da empresa, cujo desejo passa a ser alienado. Então, ele não veste a própria camisa, só resta a camisa da empresa vestir. A dele tem que ficar encoberta o tempo todo. Na área de saúde, por exemplo, a mercantilização dos planos de saúde lembra muito aquele mito, a cama de Procusto, né? Que se o sujeito não coubesse na cama, lhe cortava os pés. Se fosse menor que a cama, lhe esticava. Procusto era um ladrão que controlava a entrada das pessoas na cidade e sabia-se que ele tinha 2 camas. Sempre alguém ia sair, né, cortado, amputado ou esticado. O plano de saúde não é diferente. Ele tem uma série de questionários, uma série de requisitos que você tem que caber ali. Se você não couber ali, você não entra no plano. Ou seja, para evitar, né, para ter um pouco mais de dignidade no uso da saúde pública, se opta por um plano de saúde onde você tem que se alienar ao desejo do outro. De novo, você está no papel de objeto. Sem contar que, né, hoje, o que é humano, o que é do sujeito, que é a dor, não existe mais. A dor passa a ser o tempo inteiro medicalizada. Então, já não se contorna a dor de viver pela via da elaboração, mas pela via da medicalização. Você está no hospital e você tem que perguntar ao médico: posso ir ao banheiro? Posso levantar? Você já não tem mais direito sobre o seu corpo. Alguém detém esse direito que não é você. De novo, você está no papel de sujeito objetificado, um objeto, né?
Joel Birman vai falar que, então, através da medicalização da vida, o sujeito é posto entre parênteses e cristalizado no real. Né? O real é aquele que não tem nome, que não pode ser representado. Já que a dor não pode existir, ela tem que ser rapidamente eliminada, ela também não pode ser representada psiquicamente como um alerta, como algo que tem um outro significado além de uma dor física. Então, nós vemos que cada vez mais, né, nos tiram a possibilidade de crescimento, nos tiram a dor como uma coisa natural, a tristeza como uma coisa natural do ser humano, que o leva ao crescimento. Né? Nas relações sociais, então, nós vamos entender que esse bordão de que somos todos iguais, né, acaba criando aí uma outra questão. Se somos todos iguais, qualquer um que seja diferente é tratado com intolerância. É onde nasce o preconceito, é onde o outro é inferiorizado todo o tempo, é colocado como um objeto não digno de um tratamento humano. Né? Então, não somos todos iguais. Quem disse que somos todos iguais? Não somos, somos seres singulares. E é a partir do reconhecimento dessa singularidade em mim, em você, é que eu posso respeitar a singularidade do outro. Enquanto eu acreditar que somos todos iguais, o que não for igual não cabe, não pode ser tolerado. Pegamos a educação. Né? Qual é o objetivo da educação? Pelo menos deveria ser transmitir conhecimento. Porém, o objetivo da educação na atualidade visa uma produção quantitativa e não qualitativa, para que assim se torne possível a criação de uma estatística favorável ao sistema. Ou seja, não se pode reprovar hoje, porque existe lá na ONU um ranking da educação nos países que é medido pelo número de reprovações. Então o aluno tem que ser aprovado a todo custo. E o professor que tentar ensinar de fato e punir pela reprovação, ele não é bem-vindo, ele não pode reprovar mais. Então a educação hoje passa a ser um outro grande problema, né? Onde o aluno é um objeto para contar uma estatística. Não importa se ele está aprendendo ou não, ou seja, é uma coisa. Né? A montagem perversa, embora seja uma terminologia adequada para sairmos da questão estrutural e não falarmos de estrutura perversa, mas sim de uma montagem onde os traços perversos estão presentes a todo momento na nossa atualidade, é algo bem antigo. Elizabeth Rudnesco examinou os acontecimentos de Auschwitz e afirma que o que choca nos depoimentos é uma pavorosa normalidade dos torturadores que dão seu testemunho. É efetivamente o sintoma não de uma perversão no sentido clínico do termo. E essa ressalva é algo que devemos dar importância, mas de uma adesão a um sistema perverso que sintetiza o conjunto de todas as perversões possíveis. A montagem perversa é vista na obediência irrestrita às normas e leis, que muitas vezes são um contrassenso e ferem os direitos humanos. Na Alemanha hitlerista, alguns responsáveis pela morte de milhões de judeus não se viam como culpados, pois para eles o que fizeram foi cumprir seu dever para com o Estado, isto é, para com a montagem perversa. Né? Então, o traço perverso, a montagem perversa, vai se distanciando cada vez mais, das definições clássicas de perversão. E vai se tornando, inclusive, polimórfico. Né? Vai se diversificando em formas diferentes esses traços perversos que são encontrados em todas as áreas que nós temos na nossa vida. Eu julgo que é importante o diagnóstico estrutural de um paciente, né? Esse diagnóstico que é proposto nas entrevistas preliminares que fazemos, até para saber se o paciente não é psicótico e alterar a técnica. Mas eu creio que o único diferencial possível na questão estrutural, que marcará uma escolha de técnica diferente, seja a psicose. Por quê? Independente de reconhecer ou não uma estrutura neurótica ou perversa, há um sujeito em sofrimento. E onde houver um sujeito em sofrimento, há uma possibilidade de aplicação da psicanálise. Há a possibilidade de uma análise. Há de se buscar saber se é possível escutar
essas pessoas que têm esse traço perverso. E se o analista se dispõe também, né, gente, a escutar seus motivos com uma demanda de análise, porque gera uma contra-transferência forte. As narrativas, muitas vezes, terríveis que um perverso faz, como, por exemplo, um coprofílico, um pedófilo, alguém faz a nível da sua perversão. Então, às vezes é muito complicado, né? A psicanálise passa por muitas transformações e, consequentemente, novas produções e novos saberes apropriados têm que surgir para atender uma demanda da atualidade. O perverso de Freud e Lacan será o mesmo? O perverso da atualidade é o mesmo de Freud e Lacan? Então, justamente por julgar o perverso o perverso não é analisável, não se dedica tempo para estudar a perversão. E daí, em consequência disso, temos uma literatura muito pobre sobre perversão. É algo que não nos dá muitos caminhos de pesquisa ou de conhecimento. É necessário pensar a perversão como algo da atualidade, presente e que precisa ser estudado. Ok? Esse é o meu recado para vocês hoje. Até breve.